Você se lembra do Wesley Sneijder? Bom, se você assistiu à Copa do Mundo de 2010, provavelmente sim, porque o cara foi simplesmente o carrasco da nossa seleção neste torneio. O Brasil era um dos favoritos. Por que mais que a convocação do Dunga tivesse sido polêmica, os resultados recentes da seleção eram ótimos. E aí, nas quartas de final do Mundial, a gente pega a Holanda. Sneijder simplesmente acaba com o jogo, marcando os 2 gols que eliminaram o Brasil daquela Copa. Depois, na semifinal, o cara ainda marcou o gol que eliminou o Uruguai e levou a Holanda para uma final contra a Espanha. Pois é, Sneijder, que era o capitão e o camisa 10 daquela seleção, foi o grande responsável por levar a Laranja Mecânica à final da Copa de 2010, que eles acabaram perdendo para a Espanha. Apesar disso, Sneijder foi o artilheiro da competição e ficou com o prêmio de segundo melhor jogador, atrás apenas de Diego Forlán. E assim, esse ano não foi especial para o holandês, apenas pela Copa do Mundo. Aquele também foi o auge de sua carreira em clubes. Na temporada 2009-2010, Sneijder tinha acabado de se transferir para o Internazionale de Milão e logo de cara, ele foi o nome do time na conquista da Tríplice Coroa. Sim, naquele ano, o camisa 10 tinha ganho a Série A italiana, a Copa da Itália e a Champions League. Mas depois dessa temporada mágica, o que aconteceu com o craque? Até porque muita gente nem se lembra desse jogador, apesar dele ter jogado muita bola. Bom, depois do Mundial, teve a premiação para melhor jogador do ano, e obviamente, Sneijder era um dos mais cotados para vencer o prêmio. Afinal de contas, só naquele ano, ele tinha chegado a uma final de Copa do Mundo e ganhou uma Champions League, exatamente o que o Modric fez na temporada 2018, quando recebeu o prêmio. A diferença é que Sneijder foi o principal jogador de seu time e seleção, ao contrário de Modric. O problema é que naquela época haviam 3 jogadores que também estavam comendo a bola: Messi, Xavi e Iniesta. Eles jogavam juntos no Barcelona, naquela época mágica, em que o time espanhol era comandado por Pepe Guardiola. O desempenho deles em seus clubes foi excelente em números, mas em resultado, eles tinham sido eliminados exatamente pela Internazionale de Sneijder. Na Copa do Mundo, como eu já disse, a Espanha foi campeã em cima da Holanda, então Xavi e Iniesta estavam na frente do holandês nessa. Mas no fim das contas, nenhum dos 3 recebeu o prêmio, e sim o argentino Lionel Messi. Essa daí é pra mim uma das premiações mais injustas da história. Tá, eu sei que o Messi jogou muito, assim como em todas as temporadas a partir dali. Mas qualquer um dos outros 3 também jogou tanto quanto e ainda ganharam títulos importantes que Messi não ganhou. Enfim, deixa aí nos comentários se você também achou a premiação desse ano injusta. Mas o ponto é que Sneijder não teve sua temporada incrível reconhecida pela mídia. Apesar disso, ele continuou jogando muito bem pela Internazionale até a temporada de 2012, quando o novo técnico do time italiano começou a deixar Sneijder meio que de lado. Sem conseguir ganhar espaço no time, o holandês pediu para ser negociado. Naquela altura, o cara era um dos melhores meio-campistas do mundo. Então, vários times enormes da Europa estavam de olho no jogador, como o Manchester City e o Chelsea. Mas Sneijder surpreendeu todo mundo quando escolheu ir jogar no modesto Galatasaray, o que provavelmente foi um dos maiores erros de sua carreira. O motivo para o craque ir jogar na Turquia, mesmo ainda tendo muito mercado em grandes times da Europa, é que o Galatasaray tinha conquistado uma vaga nas oitavas de final da Champions League. E como nessa fase os times podem inscrever um jogador a mais, Sneijder foi para lá, para jogar a Champions. O problema é que o Galatasaray não era um time muito competitivo, então eles não foram longe no campeonato, e agora Sneijder estava preso a um contrato com o time turco. E se jogando pela Internazionale a galera meio que boicotou o craque em 2010, imagina agora jogando por um time na Turquia. Sneijder aos poucos começou a ficar sumido na Europa. Ele só foi sair de lá 5 anos depois, em 2017, quando se transferiu para o Nice da França e ainda jogou pelo Al Gharafa no Catar. Em 2019, Sneijder anunciou sua aposentadoria aos 35 anos. Pois é, no fim, o grande meio-campista holandês terminou sua carreira meio esquecido pelo resto do mundo. Mas se tem uma galera que sempre vai se lembrar dele como um grande jogador, é o povo holandês. Até porque o cara é meio que uma lenda por lá. E não é para menos, né? Além da final da Copa do Mundo jogando muita bola, Sneijder é também o jogador com mais jogos vestindo a camisa da seleção holandesa. E é apontado por muitos como o segundo maior jogador da história da Laranja Mecânica, o que não é uma tarefa fácil, já que a seleção holandesa sempre teve bons jogadores. E Sneijder só fica em segundo nessa lista, porque já existiu aí um jogador chamado Johan Cruyff, que é só um dos maiores da história do futebol, e que também era holandês. E o pior de toda essa história é que é difícil dizer quando exatamente Sneijder se tornou esse jogador. Meio apagado, se é que posso dizer assim. Olha, não tô dizendo que a carreira dele foi um fracasso. Longe disso.
Mas é que ele deveria ser mais lembrado como um grande jogador, e muita gente simplesmente esquece do que o craque fez em campo. No início de sua carreira, ele chamou a atenção de grandes clubes pela sua temporada no Ajax. Lá, ele jogou junto com Ibrahimovic, e ambos conseguiram levar o time holandês a grandes feitos na Europa. Eles não chegaram a conquistar um título, mas fizeram ótimas campanhas. Isso fez Sneijder ser contratado pelo Real Madrid, junto de Arjen Robben e mais outros 2 jogadores holandeses. E ele jogou pelo time espanhol, chegando até a vestir a camisa 10. Talvez o único problema de Sneijder foi ter sempre jogado com bons jogadores. Tá, eu sei que isso parece estranho, mas eu vou te explicar essa teoria. Sneijder é um daqueles jogadores que facilitam o jogo, que fazem os outros jogadores brilharem. Por exemplo, na Holanda de 2010, todo mundo se lembra do Robben, que realmente jogou muita bola. Mas muito do que o Robben fazia em campo só era possível porque o Sneijder estava no meio campo distribuindo passes e facilitando o jogo para o seu time. Vários lances em que o Robben aparece na cara do gol aconteceram porque Sneijder achou um espaço na defesa com um passe mágico. E apesar desse estilo de jogo, Sneijder ainda foi o artilheiro da competição, mas todo mundo só lembra do Robben. O mesmo vale para sua temporada mágica na Internazionale. Todo mundo só se lembra de 2 personagens naquele time: o técnico José Mourinho, que realmente fez um ótimo trabalho, e o atacante Samuel Eto'o. E sim, Eto'o jogou muita bola, mas isso só aconteceu porque Sneijder estava lá no meio-campo. E nessa temporada, ele ainda teve que assumir várias tarefas defensivas por causa da forma como Mourinho botava o time para jogar. Então, talvez por isso Sneijder seja um daqueles craques injustiçados. Mas me diz aí, você se lembrava desse jogador? Eu, pelo menos, nunca vou me esquecer daquele jogo de 2010, em que o Sneijder acabou com a seleção brasileira. E falando em jogadores injustiçados, muita gente diz que o nosso menino Ney é um desses, que merecia ser mais reconhecido. Realmente, Neymar já fez algumas besteiras na sua carreira, o que é normal, né? Mas não tem como negar que o cara joga muita bola. Apesar disso, tem muitos por aí, inclusive alguns brasileiros, que simplesmente odeiam o Neymar. Até empresas milionárias boicotam o Ney. Esse vídeo que tá aparecendo na sua tela mostra o motivo da Nike odiar o Neymar. Clica aí para assistir.